Nhen, 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 nhen. Agora vai começar o nhen, nhen, nhen. Sabe o que é nhen, nhen, nhen? Nhen, nhen, nhen vem do verbo em tupi nheng, falar, idioma, língua. Então, vamos começar agora o nhen, nhen, nhen com o Estevão Chavata, sou eu. E vamos inaugurar com um dos maiores cientistas do Brasil, o climatologista Carlos Nobre. O Carlos é pesquisador sênior da USP, co-presidente do painel climático para a Amazônia e membro da Royal Society. Ele vem aqui para explicar o que está acontecendo e o que ainda pode ser feito, e quais as consequências das mudanças climáticas para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo. Confere aí. Primeiro, agradecer ao Carlos Nobre pela disponibilidade de estar com a gente hoje. Obrigado, Carlos. A gente, enfim, ao que tudo indica, está passando uma das mais severas crises climáticas aí dos últimos milênios. Desde junho de 2023, a gente está vivendo já pelo menos 1,5 graus acima da média, né? Acho que teve uma exceção no mês de julho, enfim, mas estamos vivendo já há um tempo isso. Agora, muito próximo da meta de 2 graus do Acordo de Paris. E acho que para muita gente fala assim, não, mas 1,5, 2, mas enfim, de 21 para 23 não é nada, porque o meu calor aqui não vai mudar nada. Mas isso a gente está falando de uma média climática do planeta, né, geral do planeta. Qual é a gravidade do que está acontecendo hoje em dia, com essa mudança já de 1,5 e para onde que as coisas estão indo? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Só para ver, alguém fala assim, não, mas é 1,5 graus. Não, 1,5 graus. Nós, os humanos, Homo sapiens, Sim. 200, 250 mil anos, nós nunca tivemos a temperatura acima dessa. Aí, quando a gente pega até os nossos antepassados, Homo erectus, 2, 3 milhões de anos, também nunca a temperatura passou desses valores. Então, nós não evoluímos, biologicamente falando, com um planeta mais quente. Então, os estudos não deixam dúvida. Se a temperatura passar de 4 graus, grande parte do planeta, as regiões equatoriais, as regiões latitudes médias no verão, passam do limite que o corpo humano não resiste. Chama estresse térmico. É tão quente e a umidade do ar não permite que a gente transpire. Se a gente passa disso, que chama estresse térmico do corpo humano, um idoso, uma idosa, um bebê sobrevive meia hora. Um adulto saudável, 2 horas. Então, só para dar uma ideia, que se a gente continuar aquecendo o planeta, nós vamos tornar o planeta inabitável. Se a gente chegar no século 22, com a temperatura aumentando muitos e muitos graus, quase todo o planeta é inabitável. Só vai ter habitabilidade o topo de montanhas, o Ártico, a Antártica. Isso a ciência mostra com clareza, porque nós não evoluímos em milhões de anos, os nossos antepassados Homo erectus, num clima que fosse muito mais quente. Foi bom você ter falado que está apavorado, porque dá uma urgência do que a gente tem que fazer. Em 2024, a coisa já está acontecendo e já está acontecendo de uma maneira muito severa. Como é que você vê aí, em termos temporais, a nosso timeline aí para frente, assim? Como é que está te parecendo isso? A previsão científica indicava que nós poderíamos, se continuássemos jogando esses gases de efeito estufa na atmosfera, o gás carbônico, o metano e outros gases, a gente poderia, pela primeira vez, atingir 1,5 graus mais quente em 2028, por aí, até 2030, num ano que tivesse um fenômeno El Niño no Oceano Pacífico aquecendo, e poderíamos atingir 1,5 graus de forma permanente entre 2033 e 2035, o que já seria muito grave. Qual é a nossa saída, então? Digo, além de plantar árvores, enfim. Mas é o quê? É parar de viajar? É parar, é tipo meter o pé no frio? Porque mesmo assim a gente está muito imbricado numa situação, um sistema econômico que ainda é muito dependente do petróleo, né? Para fazer praticamente tudo, circular mercadorias, nós mesmos circularmos.
Eu não sei se você está num carro elétrico, enfim, mas poucos carros elétricos também dão conta de tudo. Que a gente, o que que você acha? Você, eu acho que eu me pergunto muito, as pessoas se perguntam muito, acho que você deve se perguntar também, né? As atitudes individuais, qualquer atitude importa, ainda que a decisão política seja muito importante de uma situação global. Como é que você vê aí os caminhos possíveis de Olha, atuação de cada um de nós? é, vamos dizer assim, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, um deles, o 12º, 12, o DS-12, é produção e consumo responsável e sustentável. Então, nós, como consumidores, temos uma enorme responsabilidade. Então, por exemplo, eu estou num carro, não é elétrico ainda, mas o combustível é o etanol, então a emissão é muito menor, porque quando queima aqui o etanol, joga gás carbônico na atmosfera. Quando o canavial está crescendo, ele retira o gás carbônico da atmosfera. Então, Sim. tem um pouco de emissão, mas é na faixa de 10 a 15% do que se estivesse queimando combustíveis fósseis, né? Como gasolina. Então, é possível sim, tem que ter um consumo responsável. Nós, brasileiros todos, somos o terceiro maior consumidor de carne bovina do mundo, per capita. Hoje já existem muitos frigoríficos aqui no Brasil que vendem a carne com selo verde, que é uma pecuária regenerativa, emite muito menos. Aqui no Brasil, a energia solar é um terço do preço da energia elétrica de queima de gás natural. Faz todo sentido. Painéis solares é uma indústria muito boa. Ela emprega 4 a 8 vezes mais pessoas para gerar a mesma quantidade de energia que uma termoelétrica a combustível fóssil. Então, isso é totalmente factível. A escala, a velocidade que nós estamos fazendo a transição está muito lenta. Então, nós precisamos acelerar muito. Já tem soluções tecnológicas para reduzir muito as emissões. E, de novo, nós temos que retirar muito gás carbônico da atmosfera. Uma molécula de gás carbônico que a gente jogue hoje, ela vai ficar 150 anos na atmosfera. Então, por isso, não tem uma solução tipo uma vacina da Covid. Os estudos mostram que nós temos que restaurar 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados em todo o mundo. O Brasil pode ser um dos grandes países nesse projeto, restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados. Nós temos 3 milhões de quilômetros quadrados de pecuária, agricultura, silvicultura e áreas outras desmatadas. Então, o Brasil pode restaurar 1 milhão de quilômetros quadrados, aí no mínimo, vamos dizer assim, até 2035, 2040, e com isso o Brasil poderia ser o primeiro país a zerar as emissões. Porque nós, com 1 milhão de quilômetros quadrados, a floresta amazônica, da Mata Atlântica, do Cerrado, sendo restaurado, nós vamos remover no mínimo 1 bilhão de toneladas de gás carbônico.